desse ponto. Essa aula ela é gravada, né, pessoal? E aí é interessante que vocês participem nesse momento aqui. E uma segunda opção seria que vocês estivessem presentes no vídeo aula do canal do YouTube, né? Eu percebo que muitos alunos ainda não seguem lá o canal do YouTube. É importante vocês seguirem, porque a gente sempre vai estar postando novos vídeos, que não necessariamente são nesses horários. Eu gravo algumas aulas paralelas para ajudar vocês no reforço, e vocês podem assistir e compreender. Hoje, em específico, a gente vai concluir a aula que fala sobre juros compostos. A partir dessa aula de juros compostos, a gente vai começar a ver os conceitos iniciais de estatística, e aí, de acordo com o tempo da aula, a gente vai conseguindo avançar um pouco mais. Nessa semana, nós não iremos, eu não passei atividade para vocês para essa semana, ou seja, vocês vão poder se organizar melhor, para que agora nas semanas que são da nossa área, aí eu vou montar um simulado para vocês, e vocês vão responder esses simulados. Eu reitero a importância de vocês participarem desse simulado, porque só assim tem como a gente saber se vocês estão tendo algum aprendizado, para saber o aluno que está participando, para saber o que talvez vocês não estejam compreendendo, para a gente refazer esse trabalho, e individual, né, aquele trabalho mais formiguinha, com vocês, né? Deixa eu colocar aqui, aí vocês fiquem à vontade para fazer alguma dúvida. A gente vai dar continuidade no que a gente estava vendo na aula passada. Deixa eu colocar aqui. E aí eu quero que vocês me digam se vocês estão conseguindo visualizar aí a tela, né? Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim, professor. Deixa eu só colocar aqui. Descer um pouco mais. Eu dei uma travada aqui no computador. Então, na aula passada, deixa eu só voltar aqui. Acho que deu uma travada aqui agora na máquina. Interromper compartilhamento. Pronto, agora vai novamente. Pronto. Eu acredito que vocês estejam conseguindo aí visualizar a tela. Estão conseguindo aí visualizar a tela novamente? Sim. Sim, né? Então, na aula passada, nós fizemos esse primeiro... Oi, desculpa, eu não compreendi. Está um pouco embaçada. Será que talvez não seja um pouco da tua conexão com a internet? O restante já conseguindo ver normal? Eu tô. Tá normal, tá normal. Quando a conexão com a internet ela não está tão boa, o que ocorre é que fica um pouco meio, mas daqui a pouco regulariza, né? Então, na aula passada, nós fizemos essa primeira questão aqui, né, que falava sobre determine os juros compostos gerados por uma aplicação de R$4.000, né, no período de uma taxa de 8%, dado o valor, né, que era de 1,08 elevado ao expoente 18, vocês teriam 3,99. Agora eu vou responder aqui essa segunda questão, para a gente concluir um pouco mais essa parte que fala sobre juros compostos. Então, deixa eu botar aqui. Erivan levantou a mão. Erivan, pode falar, Erivan. Muito bem. Professor, na hora da avaliação de matemática, eu percebi que a forma de responder as questões, tipo, tinha algumas formas de responder, mas só que nessas algumas formas eu acabei me complicando e esqueci como resolver. Aí eu tive que voltar e ficar pensando, pá, como era mesmo. Aí eu fiquei meio sem saber como é que era que respondia. Como era o começo. Professor, pode falar. Vamos logo deixar o Erivan finalizar aqui rapidinho, Elias, rapidinho. Pode finalizar. Aí a gente pode passar a palavra para o Elias. Aí, tipo, o professor tipo 11%, aí por 100, aí por exemplo, 7.014, é tipo aquela, como é que se responde? Qual é o primeiro número? Onde que vai? Como é que muda depois? Isso aqui ficou bem complicado na hora da avaliação. Sim, 11%, por exemplo, se tu quiser obter, só respondendo primeiro a tua pergunta, a gente parte para a Elias. 11% de algum valor, tu deve transformar ele ou na forma unitária ou na forma de fração. Então,
O que é necessário tu fazer? 11% de alguma coisa significa que é 11 sobre 100 multiplicado, lembra lá da preposição de, 11 sobre 100 de um determinado valor. Então, aí fica um pouco mais fácil para vocês construírem. Eu lancei na sexta-feira, inclusive, um formulário Google apenas com questões que envolvem juros, né, para que vocês pudessem ali estar trabalhando. Daqui para frente, a gente vai trabalhar muito com porcentagem. Por isso que a nossa primeira aula, e se alguém tiver perdido essa primeira aula, que está aqui no canal, vocês podem acessar e tirar as dúvidas com relação às questões de porcentagem. A cada aula, a gente vai avançando um pouco mais dos conteúdos. Então, hoje é uma aula que a gente está finalizando de juros simples, e deixa eu aceitar aqui, de juros simples, e amanhã a gente já vai começar a utilizar, juros compostos hoje, amanhã a gente já vai começar o novo conteúdo, que já é o pré-requisito, juros compostos, então assim sucessivamente, né, isso é importante. Elias, queria... Eu ia dizer, professor, que tipo assim, na hora da aula a gente até compreende, né, tudo e tal, tá tudo certinho, tudo certo, atividade também, mas o complicado é na hora da prova, rapaz, porque sempre é assim. Uma dica que talvez eu possa Nem dar, sempre. Elias, que pode te ajudar, é que é necessário que vocês estejam sempre em constante prática das atividades. Por quê? O cérebro de vocês só vai conseguir armazenar essas informações se vocês estiverem a todo instante se exercitando, né? Então, é interessante que vocês não pratiquem apenas no momento que vocês estejam presentes aqui no momento da live, ou no momento que vocês estejam fazendo a atividade da casa de vocês. É sempre bom vocês aproveitarem o período que vocês não têm aulas, que são os momentos assíncronos, né? Que os síncronos a gente está presente, os assíncronos, para que vocês continuem a praticar as atividades, assim vocês não vão conseguir memorizar. Eu mesmo, se eu deixar muito tempo de ver um conteúdo, eu acabo esquecendo algumas coisas que são importantes. Então, todos nós estamos fadados a isso. Por exemplo, é igual quem faz esporte físico, né? A pessoa vai lá na academia, ela malha, faz tudo e tal, e ela tem lá um determinado porte físico. Quando ela deixa de fazer aquelas atividades físicas, é natural que o corpo dela vá retornando para a origem, né? Claro, ela não vai perder tudo, como vocês também não vão perder tudo, mas é sempre bom, com o cérebro de vocês estarem sempre exercitando e se policiando para que ele esteja habituado com essa carga de informações, né? Então, a todo instante, vocês irem armazenando mais informações. E para fazer isso com maestria, vocês só precisam estar praticando, né? O Matheus Caleb queria falar alguma coisa? Matheus? Não, tava comentando que era isso que você tava falando, se praticar direto, não esquece o assunto. Excelente, Matheus, muito bom. É exatamente isso. Então, se houver uma prática constante, a probabilidade de você esquecer é muito difícil, e na verdade esse é o preparatório que a gente faz para toda a prova. Quando vocês, daqui a pouco, estiverem fazendo a prova do Enem, vocês vão precisar lembrar desses conteúdos. Então, por isso que eu sempre disponibilizo os vídeos para vocês, e é sempre interessante que vocês tenham um caderno em casa para fazer essas anotações, porque aí, com essas anotações, vocês vão poder revisar o conteúdo, e no momento da prova, o conteúdo já vai estar bem fresquinho aí na cabeça de vocês, né? Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Mais alguém quer falar? Eu não vi aqui no chat. Se alguém quiser se pronunciar, fique à vontade, né? Vou estar aberto aí para vocês. Caso contrário, a gente... Pode falar, Erivan. Eu acho que pro Elias, assim, seria melhor ele lembrar muito mais da fórmula, porque, tipo, pela fórmula já dá para resolver toda a questão. Sim. Porque, tipo, tem um montante, tem a taxa, tem o capital, e ele achando essa fórmula e fazendo do jeito do detalhado, ele não consegue errar nenhuma questão de matemática, porque o básico de uma questão de matemática é saber a fórmula. Isso aí é muito... Ele conhecer assim, não. É muito importante que vocês saibam com relação à fórmula, porque boa parte das questões, ela já disponibiliza para vocês as informações. Se você souber a fórmula, você vai apenas identificar cada valor, e nesses valores você vai apenas substituir e utilizar as operações. Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade em operacionalizar tudo isso. Também é muito exercício. É a partir de exercício que você consegue absorver mais coisas. No começo, quando a gente começa a pegar matemática, o cara tem que lembrar de outra coisa, mas daqui a pouco vocês começam a pegar o ritmo, vocês vão ver como é super tranquilo. Isso não acontece só com vocês.
acontece com boa parte dos alunos. Quem já tem aquela habilidade, quem já está mais treinado para fazer os exercícios, é ótimo. Quem já fez academia e sabe, o primeiro dia de academia é terrível, né? Você volta com o corpo todo dolorido, quem já fez exercício. Mas, com o passar dos dias, o seu corpo vai acostumando e aí você vai ganhando cada vez mais, né, resistência física. Bom, eu vou fazer aqui o segundo exemplo. Pode falar, pode falar. Eu acho que mesmo as pessoas que não têm, tipo, aquela capacidade de lembrar das fórmulas na hora, é só ele olhar na própria questão, tipo na questão de matemática. Aí o montante tá lá alguma coisa, ele vai lá, bota o montante primeiro, depois a capital, a taxa, e ele só tem que achar os juros. Aí é só isso que ele tem que fazer. Exatamente. Aí olhando pela questão da prova, você já sabe a resposta da pergunta. Sim, muito bem colocado aí pelo nosso amigo Erivan. Muito bem, Erivan. Matheus Caleb, quer falar alguma coisa? Que a mãozinha está levantada, não sei se foi a que falou anteriormente. Removeu aqui. Não, tá bugado. Tava bugado, né? Então, vamos lá, né? Pessoal, essa questão aqui, ela fala o seguinte. Apliquei um capital de R$10.000 durante 3 anos, a juros compostos. A taxa de juros do primeiro ano foi de 10%, do segundo de 12%. Não, peraí. A taxa do primeiro ano foi de 10%, no segundo 12% e no terceiro 8%. Qual foi o montante acumulado nos 3 anos? Esse tipo de questão é uma questão clássica, que o aluno olha e diz assim, meu Deus do céu, essa aí agora eu estou voando, professor, essa aí agora me pegou, né? Então, a gente precisa relembrar de algo que a gente viu lá também na porcentagem, por isso que a primeira aula foi de porcentagem, né? Então, lá na porcentagem, não parei para prestar atenção aqui numa coisa. Por exemplo, quando eu queria obter 10% de algum valor, o que eu fazia? Por exemplo, eu quero 10% de x, então eu vou dizer que x vezes 10%, que era a mesma coisa de 10 sobre 100. Não era isso? Quando eu quero obter 10% de algo, lembre-se, 10% de alguma coisa, 20% de alguma coisa, 30% de alguma coisa, é eu pegar aquele valor x que eu estou observando e multiplicar pelo valor da porcentagem. A porcentagem, aqui eu já estou reescrevendo ela no formato de fração. Então, eu quero o quê? 10% de x. Então, para eu ter esse resultado aqui, eu teria que ter o seguinte, o valor x normal mais 10% de x, que vai ser o quê? X mais 10 sobre 100, que multiplica x. Aqui é 10% de x, e lembrando, se vai ser adicionado mais 10%, eu tenho que somar mais 10% daquele valor, né? Então, eu tenho x, que é o valor total, mais 10% desse meu valor x. E se a gente parar para resolver isso aqui, eu posso também dizer que x... Vou botar aqui embaixo. Eu vou dizer que x é a mesma coisa que 1,1x. Ou seja, se eu quiser aumentar 10% de um valor, professor, eu quero 10% de 10. Eu vou pegar 10 que multiplica 1,1. Professor, eu quero 50% de 10. Eu vou pegar 50 que multiplica 1,5. Professor, eu quero 70%. Vou até botar aqui, ó. Por exemplo, olha lá, vou botar em preto aqui, que eu estou falando. Vou pegar aqui o número hipotético 25. 25 vai ser nosso número hipotético. Professor, eu quero 10% de 25. De 25%. De 25, por exemplo. Então, é só eu pegar 25 e multiplicar por 1,1. Professor, eu quero 40% de 25. Pode ser qualquer valor aqui, turma. É eu pegar o 25 e multiplicar por 1,4. Professor, por que tem esse 1 aí na frente? Alguém deve estar se perguntando. É porque é 1, sempre alguma coisa. 1,1, 1,4, 1,7. 1,7
é 70%. Por que que tem esse valor? Porque, turma, o 1 significa que é o total, que é os 100%. Né? E o vírgula, alguma coisa, é o que vai ser adicionado. Entendeu? Não entendi Pode o falar, começo, pode falar. Não entendi o começo, não. Não entendeu o começo? Talvez você vai começar a entender agora. Por exemplo, se eu quiser 70% de 25%, de 25, vai ser 25 vezes quanto, pessoal? 25 vezes quanto? Qual é a pergunta? Olha aqui, ó, 1,7. 70%, exatamente, 1,7. 1,7. Isso aí. Esse 1 aqui, ó, excelente, gostei. Esse 1 aqui, esse 1, que é o nosso 100%. E, Que é o professor? valor 25. E o 1,1 aqui é o valor que vai aumentar, que aqui equivale aos 10%. Pode falar. É que Pode seu falar. áudio tá travando um pouco aqui. Seu áudio tá travando Tá um pouco. travando? Aqui também tá travando. E, professor, Peraí. deixa eu fazer uma pergunta rapidão. Melhorou agora? Melhorou? Um Sim, pouco. um pouco. Melhorou um pouco. Talvez seja por conta da conexão. Tem alguém mais aí que tá travando o áudio? Eu, aqui também travou. Melhorou, era eu Travado, também. Professor aqui tá de boa. Tá. Ainda bem que a gente tá de boa, né? Então, olha aí, ó. Professor, Pode falar. esse 3 ao ano, tipo, quando é ao ano é 100, né? Aí quando é ao mês é 10, né? Não exatamente, ó. Se tu estivesse falando apenas em 10% ao ano, por exemplo, 10% ao mês, 10% ao mês. 10% ao mês, tu tem que pensar o seguinte, é só eu pegar, por exemplo, se aumentar 30, 10% ao mês, você vai pegar o valor desse valor. Quando eu falo em anos, eu devo considerar que em um ano não há 10 meses, e sim 12, entendeu? Então, quando eu falar ao ano, eu poderia dizer o seguinte, olha o outro, para responder a pergunta do nosso amigo. Se é 10% ao mês, quantos por cento serão ao ano? Então, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu multiplicar. Se o mês é 10%, um ano contém quantos meses? 12. Se tem 12 meses, então você vai ter que multiplicar 12 vezes o 10. Vocês estão entendendo? Aí vocês vão obter o valor na porcentagem ao ano. 120. Entendido? Deu para entender? Então, aqui seria o quê? Ao ano seriam quantos por cento? 120. 120%. Entendido? Se ao mês é 10%, então você vai pegar 10% do primeiro mês, 10% no segundo. Um ano tem 12 meses, é o mesmo que multiplicar 10 vezes 12. Aí se Pode fosse falar. 7% ou 8% seria a mesma coisa, certo? Se fosse 7% ao mês, ao ano seria 7 vezes 12. Aí você teria o valor anual, entendido? Então, Mas essa o que eu parte... quero saber mesmo, professor, é Pode falar. esse negócio aqui, ó. Quando tá, tipo, 10 mil e tal, aí vezes 10% sobre 100. Mas podia fazer, tipo, 3%, tipo, 3 a semana que seria por 10, né? Por baixo. Desculpa, eu não consegui compreender, Pedro. Aqui, ó, seria que, por exemplo, hipoteticamente, seria 10 mil, aqui 10 mil. 10 mil, ele está dizendo que no primeiro ano foi 10%. Então, no primeiro ano, tu vai ter que tirar 10% desse valor. No segundo ano, foi 12%, são descontos consecutivos. Então, no primeiro ano foi 10%, aí o resultado você joga mais 12%, e o resultado você joga mais 8%. Tá entendendo? Eu não vou fazer com vocês dessa forma, mas eu vou fazer diferente. Ó, se aqui fosse 10%, seria 10 sobre 100, por exemplo. Então, ao invés de ser 10 mil, o resultado seria 11 mil. Já colocando aqui o resultado. Aí, depois desses 11 mil, então, no primeiro ano,
Isso aqui é uma outra forma de vocês fazerem. Isso aqui aconteceu no primeiro ano. No segundo ano, vocês vão pegar o valor do primeiro ano e somar mais quanto? Mais 12%. Aí o resultado que vocês vão jogar mais 8%. Entendido? Mas eu vou mostrar para vocês uma forma mais fácil. Quer ver? Aquilo ali em cima foi só para exemplificar para vocês como é que eu faço as multiplicações. Por exemplo, aqui não é a resposta. Independente do valor, eu consigo saber. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é importante. Olha aqui em cima. $40. Isso eu quero que vocês entendam aí, ó. 40. Nosso número total vai ser 40. Se eu quero 25% de 40, eu vou botar aqui 25% de 40, eu vou ter que pegar o quê? Eu vou ter que pegar 40 e eu vou multiplicar por 1, agora vem um valor, 25. Vocês estão entendendo? Ah, professor, eu quero 60% de 40. Então, eu vou pegar o mesmo 40 e vou multiplicar por 1,6. Vocês estão entendendo isso aqui? Até esse ponto vocês estão conseguindo entender? Sim. Sim, né? Eu vou pegar aqui 90%, último exemplo. 90% seria 40, exatamente, vezes 1,9. Então, é a mesma coisa, pessoal, para vocês não terem que pegar assim, 40, ó, por exemplo, nesse caso aqui, como é que seria? Ficaria 40 vezes 90%, 90 dividido por 100. Se você quiser fazer direto, os dois resultados vão dar a mesma coisa. Por que é que eu estou explicando isso para vocês? Professor. Por que é que eu estou explicando isso para vocês? Porque a gente vai precisar desse conhecimento agora, nessa questão aqui. Tá entendendo? Então, a gente vai precisar desse conhecimento agora aí nessa questão. Então, professor, e se eu quisesse dar um desconto agora se fossem descontos? Deixa eu pegar aqui, eu vou apagar aqui essa parte. Pode falar. Quem ia falar? Pode falar. Esse 25% aí, porque ele foi o único a ser repetido, professor, porque o resto não repetiu. O resto repetiu também, ó. O resto repetiu. Só que o detalhe, 25% eu tenho 2 e o 5. Então, é 40 vezes 1, que é 100%, é o valor integral, mais 25. Aqui em 60%, ó, foi 60% de 40, ele está repetido. É 40 vezes 1,6. Mas 1,6 é a mesma coisa que se eu colocasse aqui, ó, 1,60. Não tem problema nenhum. 90%. Tá, entendi agora. É a mesma coisa que 1,9, porque a quantidade de zeros aqui não vai importar. Então, eu só simplifiquei, eu só coloquei 1,9, né? Entendeu? Exatamente. Está subentendido que ali tem um zero. Se vocês quiserem, não vai influenciar nada no cálculo. Mas no 25, tem duas casas, professor, porque o zero eu não poderia colocar 1,2, porque estaria errado. Teria que colocar os 25, entendido? Sim. Se fosse 65%, tinha que botar 65, né? Exatamente. Se fosse 65%, seria 40 vezes 1,65. Excelente, muito bem. Entendi. Então, nessa primeira parte, vocês conseguiram compreender? Sim. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que é também necessário para a gente entender essa questão. A gente não está falando da questão, a gente só está vendo o conhecimento por trás, que isso é muito importante. Agora, pessoal, imaginem o seguinte, eu vou pegar o mesmo exemplo sendo 40. 40. Só que agora eu quero descontos. Descontos. Então, eu quero um desconto de 20%, por exemplo. 30%. Então, eu quero 30%, um desconto de 40. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 40 e eu vou multiplicar, ó. E eu vou multiplicar
por 0,3. Vocês perceberam a diferença? Porque antes eu tinha 1,3. Agora é 0,3. Professor, se fosse 25%, ficaria 25% de 40. Eu teria que pegar o 40 e multiplicar por 0,25. É que antes estava aumentando excelente. E agora está diminuindo, certo, professor? Exatamente. 60% vai ficar como? Duvido você acertarem aí. 0,75. 60. Ou 6, exatamente. Né? 0,6 ou 60. Não tem problema algum. Então, tá entendido essas duas partes? Quando eu falar em aumento, é só vocês multiplicarem por 1 ponto o valor da porcentagem que aumentou. Quando eu falar em desconto, vocês vão ter que multiplicar por 0, a porcentagem que vocês querem que vá diminuir. Deu para entender? Então, toda vez que eu falar em aumento e desconto, é isso. Se aumentou 10%, é só multiplicar por 1,1. Diminuiu 10%, é só multiplicar por 0,1. Essa é uma maneira um pouco mais simples para que vocês possam entender. Partindo desse princípio, o que a gente vai fazer? Vamos agora analisar essa questão que vai ficar fácil. O que ele diz aqui? Eu poderia resolver daquela maneira lá que o senhor fez, pegando o primeiro ano, pegando o segundo ano, pegando o terceiro ano. Poderia, daria um bom resultado. Só que um detalhe, que vocês demorariam muito tempo se fossem 10 anos. Como é que é uma maneira mais fácil para a gente fazer isso aí, professor? É o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu vou dizer o seguinte, que 10 mil era o valor, o capital, né? 10 mil, 100 mil, 10 mil. Ele disse aqui na questão que no primeiro ano teve um aumento, né, dos juros de 10%. Então, eu vou ter que fazer 10 mil e multiplicar com quanto? 1, quanto? 1,10. Eu quero aumentar 10%? 1,10, né? Isso, 1,10 ou 1,1. Então, isso aqui, se eu fosse fazer no primeiro ano, estava ótimo. Só que ele está dizendo que foram 3 anos e foram aumentos diferentes. Então, eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Porque ele me diz que no segundo ano, o aumento foi de quanto? De 12%. Ó. Se o aumento foi de 12%, eu vou multiplicar isso tudo, o resultado, por quanto? 1,2. Ó, foi 12%. Vai ser 1, quanto? 1,12. Exatamente, 1,12. 2 é a mesma coisa. 1,12, né? Talvez eu não sei se eu que talvez ouvi errado, se falaram 2 ou 12. Talvez eu tenha escutado 2. Aí eu vou fechar aqui. E vou multiplicar agora pelo terceiro aumento. O terceiro aumento foi de quanto? 8%. 1,16. 1,16. Foi 8%, olha o detalhe. Então vai ser 1, foi 8%. 1,8. Quase. 1,08. Porque, olha, cuidado com isso aqui, pessoal. Muita gente confunde isso. Eu vou até botar em preto aqui do lado. Quando eu dou um aumento de 80%, eu estou falando em 1,8. Agora, quando eu dou um aumento de 8%, ele não pode ser 1,8. 8% vai ser 1,08. Vocês estão entendendo? Quando for no caso de tipo de 3%, vai ser 1,03, né? É excelente, muito bem. Então, 3%, o aumento seria 1,03. 4%. Aí, se for 30, é 0,3, né? Exatamente. Se for, como a nossa colega falou, 30%, ficaria 1,3. Vocês entenderam? Essa diferenciação que vocês têm que tomar cuidado, senão no final acaba que vocês vão se confundir. Olha agora como é que ficou fácil aqui essa questão.
Tem alguém aqui pedindo para aceitar essa hora. Então, olha como ficou fácil essa questão. 1 é 1.000, aí eu vou agora armar, né? Como são todas multiplicações, eu posso já fazer direto, né? Então, eu vou pegar 1.000, voltar aqui para tela. 1.000, opa, perdão, 10.000, 100, 10.000, vezes 1,1, pessoal, está na fórmula unitária. 1,1 é a mesma coisa que 10%. E 10% é a mesma coisa que 10 vezes sobre 100. Que multiplica, ó, 1,12. 1,12 é a mesma coisa que 12%. Se o 1,12 é a mesma coisa que 12%, então eu vou dizer que multiplica 12 sobre 100. 1,08 é a mesma coisa que 8%, não é isso? 8% é a mesma coisa que 100, se eu mover as casas, vai ficar o quê? 108 dividido por 100. E, professor, por que ficou 108? Eu não entendi. Olha só. Deixa eu botar ali do lado. É que a vírgula na primeira sumiu e ficou 108. Exatamente, é excelente. Gostei da participação. Estou prestando de ver, hein? Então, olha aí. O que, para quem não entendeu, 1,08, turma. A vírgula ela vai se deslocar 2 vezes para a direita. 1, 2. Se ela vai 2 vezes para a direita, é a mesma coisa que 108. Se foi 2 vezes, eu preciso adicionar 2 zeros embaixo. Por isso que é 108 sobre 100. Excelente. Gostei da participação de vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos simplificar isso tudo, né? Ah, professor, se eu quiser fazer direto, vai dar a mesma coisa? Vai sim. Então, eu posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui, esse zero aqui com esse aqui com esse aqui, e esse aqui com esse aqui também. E aí eu vou fazer só as multiplicações, né? Então, eu vou pegar 10... Peraí. Aqui é 1,1. Que aqui foi o aumento de... Eu confundi aqui. Aqui o... Aqui é 112 e aqui é 110, porque é 1,1. Só para esclarecer aqui para vocês. Então, fica 11 por 10. A gente cortar o zero daqui. Eu já agilizei aqui para vocês. Se eu cortar esse zero daqui, posso cortar esse um zero daqui com um zero daqui. Vai ficar 11 sobre 10. Cuidado aí só com o áudio de vocês, para o áudio de vocês não vazarem. Quando vocês estiverem sem o microfone, fica ok. O que isso aqui vai dar o resultado, professor? Vai ficar 11 sobre 10 vezes 112 professor, mas não era 10 vezes 108. Olha só, por que não é dividido por 100? Porque eu cortei os 2 zeros daqui, pessoal, com os 2 zeros daqui. Os 2 zeros daqui, eu cortei também com os 2 zeros daqui. Entenderam? 2 daqui com 2 daqui, 2 daqui com 2. Ah, professor, mas se eu quisesse fazer direto, poderia também, vai dar o mesmo resultado, não tem problema algum. Só que vai demorar mais e a gente não tem esse tempo suficiente para conseguir concluir isso aqui. Multiplicando isso tudo aqui, está subentendido aqui, pessoal, que aqui tem 1, né? A gente vai chegar já no resultado, que é igual a 13.000, vai dar mais, vai dar 13.305 e 60. Então, é 13.305 e 60 fazer essas multiplicações. Para quem for fazer o passo a passo em casa, pode multiplicar todos os denominadores e, no final, dividir as casas, né, por 0,2. Porque isso aqui ia dar, eu acredito que, deixa eu ver aqui, ia dar 1.330.560 dividido por 100. Aí 1.330.560, você afasta 2 casas para a esquerda, né, para tirar os zeros,
vai dar 13.305. De qualquer maneira, você pode chegar a este mesmo resultado. Deixa eu ver aqui, até que horas é essa aula aqui de hoje? Que horário é a próxima hora? Deixa eu ver se a gente tem como prosseguir ainda aqui. Porque tem uma... Isso aqui nos horários. É química Porque que era tem... X1, professor. É química. É química, se eu não me engano. É química, né? Que vocês têm o próximo horário. Então, turma, o que eu peço para vocês? Acho que são 40 minutos em cada aula, faltam 10 minutos. A gente vai começar agora a ver o início, que é bem fácil, sobre as aulas de estatística, né? Então, é a parte inicial de estatística. Nessa semana não há atividades, né? Não passei atividades para vocês, é só apenas uma parte teórica. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e retornar aqui com o outro compartilhamento. Aqui, deixa eu ver aqui, novo. Estatística. Conceitos iniciais. Aqui. Colocar aqui. Cuidado aí com a televisão pra gente não assistir o filme, pessoal. Não vai vazar o Sessão da Tarde todinho. Ainda nem começou, Douglas. professor. Hã? Presente. Ainda nem começou. Ainda nem começou a Sessão da Tarde. Oh, coisa ruim de assistir, viu? Eu nem gosto. Então, olha aí. Edilene, tem alguma coisa para falar, Edilene? Não. Tá com a mãozinha ali levantada. Pode falar, Douglas. Já me deram o meu e-mail institucional já. Já deram o quê? O meu e-mail institucional. Ah, ótimo, perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente começa a ver esse início de estatística. Tá todo mundo vendo aí? Sim, professor. Tá aparecendo, né, William? Então, olha aí, ó. Estatística, pessoal, é muito tranquilo. A gente vai fazer uma abordagem aqui nesse tema em que vocês vão perceber que não tem dificuldade alguma, né? No começo, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão perceber que é super tranquilo. Vão perceber que é super tranquilo. A gente vai primeiramente falar sobre os conceitos aqui de estatística. Só inserir aqui para começar a apresentação. A gente vai falar agora dos conceitos que envolvem estatística. A princípio não tem nenhum cálculo, é só uma questão teórica para vocês, né? Aqui. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Sim. Então, com relação a essa questão dos conceitos, eu gostaria de salientar essa questão de população e amostra. Então, o que seria essa questão de população e amostra, professor? Pensem o seguinte, eu vou pegar um exemplo clássico que eu quero que vocês imaginem o seguinte, né? Imaginem que vocês estão aí na casa de vocês preparando um prato de comida, aí, uma comida bem gostosa para a mãe de vocês, para o namorado, para o filho, para quem for. Sim. E aí, é o quê? Um miojo, né? Vocês estão preparando um miojo bem gostoso, né? E aí, o que ocorre? Para que vocês possam saber se aquele cozidão, né? Se ele está realmente bom, vocês precisam, naturalmente, vocês não podem provar o cozidão por inteiro. Vocês vão lá, né? E vão pegar uma amostra do caldo lá, né, do tempero que vocês estão fazendo, e vocês vão experimentar. E a partindo dessa amostra, é que vocês vão dizer se o cozidão está bom ou se o cozidão está muito ruim, né? Então, é essa distinção que eu quero que vocês tenham. Nesse nosso exemplo cotidiano,
A amostra, ela vai ser apenas um quantitativo para que vocês possam entender toda a dimensão. E o que seria toda essa dimensão? É o que nós vamos chamar de população. Então, esses são os dois termos que são extremamente importantes. Aí, o que ele diz lá, né? Em uma coleta de dados, o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer informações chama-se população estatística, ou apenas população. E a gente tem ali a amostra, né? É quando a população estatística é muito grande, seleciona-se um subconjunto, ou seja, uma parte dessa população, de um subconjunto dela, chamando a amostra, nos quais os dados para a pesquisa são coletados. É bem tranquila essa questão e é importante que vocês saibam. Quando eu falar em população, eu estou falando no todo, e quando eu falo em amostra, ela é uma parcela, é um subconjunto, é uma parte da população, né? Então, aí a gente... Pode falar. Desculpa, não é atrapalhando a aula não, mas já é 2h10. 2h15, quer dizer. A aula começa às 2h20. São 40 minutos em cada aula. Ah, é. Ué, Elias, tá se bugando, Elias. Tá vacilando. Mas não, é porque lá no meu cronograma lá da escola tá 2h10 a aula aqui de matemática, por isso que eu tô falando. Eu vou dar uns minutos para vocês. Professor, continua a aula, por favor. Bora lá, rapidinho, para a gente finalizar essa parte aqui. Amplitude de uma amostra numérica. Turma, esse assunto de estatística ele é fácil, o pessoal tem medo, não sei por quê. Olhem só, essa amplitude de uma amostra numérica, só falar sobre isso aqui eu libero vocês, ela diz o seguinte, essa amplitude é como, imagine que nós estivéssemos em um supermercado, todo mundo vai lá no Mateus, e o que eu quero saber é a minha amplitude de os valores. O que eu preciso fazer para eu saber essa amplitude? Ela é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, a gente for lá no Mateus, isso aqui é o preço, sei lá, de uma caixa de fósforo, né? Nem sei se é esse preço mesmo. Então, aí, lá na caixa de fósforo, eu preciso saber o menor valor e o maior valor para que eu possa definir a minha amplitude. Então, eu tenho, por exemplo, o menor valor aqui, que eu pesquisei no Mateus, no Carone, lá fazendo propaganda aqui, né? Então, o menor valor é 2,29 e o maior valor é 2 e... Deixa eu ver aqui, quanto é que é o maior valor? 2,43. Então, para eu saber a minha amplitude, eu vou dizer que a amplitude... Como é que eu calculo isso aí? A amplitude... Opa, deixa eu só botar outra coisa no verdinho. Eu vou dizer que minha amplitude, ela é igual a 2,43 menos 2,29. 2,29. Então, a diferença entre eles dois é que a amplitude, ela é de quantos centavos? 0,14 centavos. Eu já ia falar. Então, essa é a amplitude entre o menor valor e o maior valor. Então, vocês entenderam agora o conceito de amplitude. No nosso próximo encontro, eu irei abordar mais algum desses termos. A gente vai começar a fazer alguns cálculos. Vocês já perceberam que é super fácil. É só vocês lembrarem. Amplitude é a diferença do maior valor e do menor valor, como eu coloquei aqui especificado. E a gente tem amostra, uma parcela e população, o valor integral. Beleza? Então, turma, até o nosso próximo encontro e eu estou disponível lá no WhatsApp. Quarta-feira nós temos uma outra aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal.